Salve, galera! Mais um episódio do Pausa pro Insight. Vitor Barberato. Jean Dunkel. Estamos com a Gabi. Gabi, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Muito legal ter você aqui. Conheço teu projeto faz bastante tempo e é muito admirável. Além de você ser muito foda. Obrigada. Eu queria começar te perguntando. Primeiro, o que é alopécia? Alopécia, na verdade, essa palavra ela se resume em perda de cabelo. E o sobrenome dela é que determina o tipo de alopécia. Então, no caso, o Minha Alopécia, que é o perfil que eu criei, ele é voltado para alopécia androgenética. Mas diante das alopécias, temos a alopécia areata, temos o eflúvio telógeno, que são todos tipos de alopécia, perda de cabelo. Então, em resumo, a alopécia androgenética é uma perda de cabelo por uma condição hereditária. Né? E ela atinge mulheres e homens? Mulheres e homens. É a calvície masculina, que em um outro formato, ela também atinge mulheres. Numa proporção muito menor, porém atinge. E isso causa um transtorno enorme de imagem em muitas mulheres. Então existe calvície masculina e feminina e alopécia masculina e feminina. Não é que a alopécia calvície androgenética é uma só. Entendeu? Para todo mundo. Só que ela atinge tanto homens quanto mulheres, porém nas mulheres a gente vê isso numa menor intensidade. Bacana. Segunda pergunta. Quem é a Gabi? Cadê a mãe da Gabriela? Gabi com Gabi. Me definir assim é um pouquinho difícil, mas... Você é de Franca? Sou. Eu sou filha de... Eu fui criada, nascida em uma fazenda aqui perto, próxima a São José da Bela Vista. E meu pai, trabalhador rural, e minha mãe, dona de casa. Então, eu sempre fui uma menina muito sonhadora e que os meus pais sempre me incentivaram a correr atrás dos meus sonhos. Então, meus amigos dizem que eu sou a que fala e faz. Olha só. E nisso, eu sempre busquei tudo aquilo que eu almejei. Então, eu sempre coloco isso como propósito. Então, eu sou uma pessoa de muito propósito. Eu sou a pessoa que gosta de ajudar. Isso é da minha essência. Pode ser o cachorrinho na esquina, pode ser um amigo muito próximo. Eu sou a pessoa que se doa. E eu sou uma profissional, assim, muito engajada no que eu faço. Eu gosto do que eu faço. Então, tudo que eu faço, eu entrego 100% de mim. Eu não consigo fazer nada pela metade. Então, eu acho que o melhor resumo de mim é esse. Que eu nunca faço nada pela metade, eu sempre me entrego por inteira. Muito legal. E Minha Alopécia foi muito disso. Foi. Né? De você... É um tema que você aborda para ajudar outras mulheres. Exatamente. Acho que o intuito principal é esse. A calvície masculina, ela afeta muito a autoestima. Porém, para as mulheres, o degrau é mais alto. Isso. Porque a calvície masculina, ela já é normalizada pela sociedade. Você vê um homem calvo, ele entra em uma loja para fazer uma compra, a pessoa que está atendendo ele vai vender para ele sem olhar na calvície dele. Uma mulher calva, ela chega numa loja para ser atendida, a primeira coisa que acontece é o olhar no topo da cabeça, antes da venda ser concluída, entendeu? Então, assim, existe uma normalidade entre o homem calvo para a sociedade do que para a mulher. A mulher, ela gera olhares, ela desperta olhares. E ela sabe quando ela está sendo observada por isso. E isso gera um transtorno muito grande. Isso gera insegurança, tanto para relacionamentos como para busca de emprego. Isso é uma coisa que desmotiva muito. Emprego também? Emprego também. Houve relatos de seguidoras que foram procurar emprego com uma rarefação enorme na cabeça, porque tem alguns casos que fica muito evidente, às vezes não é tão fácil de disfarçar, e ela relatou que ela, em uma entrevista de emprego, perguntaram para ela se ela estava com câncer, naquele processo onde o cabelo começa a cair. E ela, não estou, foi explicar e mesmo assim não pegou a vaga. Aí já não se sabe se foi por esse olhar de, às vezes, pensarem que ela estava doente, com algum tipo de doença, ou não, mas isso existe todos os dias. Ela não se enquadrou com a vaga, enfim. Exatamente. Mas o que houve foi que durante o processo foi questionado. Sim, e isso é questionado o tempo todo. Não só pela mulher que tem alopécia, mas parceiros às vezes não aceitam. Tem relatos diariamente de mulheres, conheci um cara novo, como que eu conto? Eu devo contar? Eu devo evitar? Principalmente as mulheres que já usam prótese para disfarçar, que já tem uma rarefação tão grande que às vezes uma maquiagem capilar não vai ajudar. Então elas usam prótese, lace, que são tipos de perucas, assim, resumidamente, a grosso modo.
E então elas perguntam, como que eu vou contar isso pro cara que eu comecei a sair 3 meses atrás? Então é uma situação delicada e existe muito preconceito, inclusive masculino, em ter uma parceira que usa uma prótese, né? Então é um tema que ele mexe muito com o eu feminino. Ele tá muito além do que só a imagem que você vê no espelho. A imagem que você vê no espelho é o primeiro leão que você mata por dia. Você levanta da sua cama, você vai ao banheiro, você vai no espelho, é inevitável. Então, o primeiro leão que uma mulher com alopecia faz, ela mata ele todo dia, olhar no espelho e falar assim, não, vamos dar um jeito, vamos assumir isso aqui, ou vamos tentar disfarçar de maquiagem, de penteado, usar minha prótese, mas vamos levantar e bora correr, porque o dia precisa acontecer. Então, todo dia é essa luta. E, assim, tudo que envolve a calvície é muito caro. Então, tem muita gente aí que não trata, que não tem métodos alternativos por falta de condições. E isso é muito triste. Você falou de maquiagem capilar, por exemplo, é uma maquiagem específica que... Isso, ela é uma fibra capilar, ela é feita de fibra de queratina, tem várias tonalidades de fios, e é um pozinho, você borrifa ela adere no fio do seu cabelo, então ela dá uma impressão de que tá preenchido. Isso. E uma maquiagem capilar, ela custa mais ou menos de 160 a 200 reais. Um frasco. Um frasco. E dependendo do tamanho da rarefação, dura pouco. Então não é tão sustentável. Os tratamentos para alopécia são caros. Uma microinfusão de medicamentos na pele, uma sessão é 800 reais. Jogando por baixo, porque eu vejo relatos de seguidoras que são de Palmas, no Tocantins, é 1.500, 1.300. Então, a microinfusão é injetar medicamento no couro cabeludo. Exatamente. Então aí vem um composto de vitaminas, antiandrogênico, e aí é injetado. Então, assim, são tratamentos mais caros. O minoxidil que se passa diariamente, que faz parte do tratamento, também não é tão acessível. Então, assim, tem muitas mulheres que, assim, que não tem condições. O minoxidil é bem famoso, né? É famoso. Não é raro as pessoas pararem na rua e perguntar se eu passei minoxidil por causa da barba, porque a barba chama atenção. É muito comum. Você passou minoxidil na barba? Eu falei, não, quem tem passado muito é o Vitor. Pra tentar fazer a barba não tem passado, mas seria legal você ver o Jean sem barba. A definição é ótima. Meu filho definiu isso. Eu pareço um Bernie sem barba. Tá muito feio. Eu falei que ia tirar a barba, deu um choque em casa. Não, pelo lá. amor de Deus. Ninguém quis. Já basta Felipe Afonso sem barba. Mas eu acho legal o tema, assim, e tratar com essa leveza. E você percebeu que eu vou tentando trazer isso para termos mais... Você conhece bastante, né? Então você fala de microinfusão, de prótese. Eu tô tentando fazer isso, trazer para um termo que mais pessoas conheçam. Porque eu imagino que tem muita mulher que de repente vai assistir a gente agora, que tá assistindo a gente agora, que passa por todos esses perrengues, né? Que sofre de uma certa maneira. Ou conhece alguém que tem a dificuldade de matar o leão, ou conhece alguém e que de repente não tem acesso ao mais básico do que é a informação. E aí... Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar em maquiagem capilar. Né? Assim, eu não convivo com ninguém que tem alopecia ou calvície, então talvez por isso, talvez quem esteja mais por dentro do tema. Mas é uma coisa que pode ser uma novidade para as pessoas que não estão também. Então... E esse foi o X da questão, levar a informação. Porque eu tenho alopecia, ela começou a dar os primeiros sinais do alargamento da risca do cabelo aos 12 anos. Eu ia te perguntar isso, como que chegou no ponto de você criar o perfil? E assim, foi aos 12 anos e ela começou um alargamento, a minha mãe percebeu que eu tava perdendo fios, passei por diversos dermatologistas e nenhum tratou da forma que deveria ter sido tratado. Vou te receitar esse tônico, essa vitamina, usa 3 meses, 6 meses, depois você volta, aí suspendia. E, cara, tinha que ser um diagnóstico assim, olha, alopecia androgenética, o tratamento é pro resto da sua vida, é uma condição progressiva, parou de tratar, ela volta. Mas você acha que faltou isso na questão da atenção do médico? Da atenção dos médicos, porque não foi apenas um, foram vários. Então, assim, essa clareza nas informações. A minha avó paterna tem. E não necessariamente quem tem alopecia androgenética vai conhecer o parente de qual ela herdou. Entendeu? Então pode vir lá de trás. Eu sabia que a minha avó tinha. Já tínhamos relatado isso a alguns médicos, a minha mãe na época, né, que eu era adolescente. E mesmo assim, não tive esse olhar dos médicos. E talvez se tivesse tido esse olhar e falado assim, olha, ela tem que sempre tratar, é um tratamento contínuo, vai parar, ela vai evoluir, o que a gente faz de tratamento é para retardar a progressão. E não foi falado. Se tivesse falado, talvez eu não teria perdido tantos fios
como eu perdi. Pra você ter noção, eu comecei aos 12, foi evoluindo aos 14, 15, passei por situações constrangedoras na adolescência por conta disso. E quando foi em 2019, em novembro de 2019, eu cheguei na minha dermato, doutora Aline Braga, maravilhosa. Assim, das dermatologistas que eu passei, que teve um olhar muito humano, que realmente deu atenção ao caso. Ela falou, vamos fazer uma biópsia do couro cabeludo? Pra ter certeza. E aí, assim, a gente fez a biópsia, uma pontinha de nada que tira do couro cabeludo, mas pra análise voltou, alopecia androgenética. Nós já esperávamos, tanto eu quanto ela. A biópsia também super tranquila. Tranquila, sem dor, tira no consultório mesmo. A palavra biópsia também traz muito preconceito. Ela é impactante, né? Impactante. Mas é uma coisinha muito simples. O diagnóstico de alopecia androgenética, ele pode ser feito tanto no consultório, quando o dermato pega aquela lupa e olha a olho nu, e quando existe dúvida se faz a biópsia. Nem sempre é necessário fazer, né? E aí a gente fez, aí foi confirmado. Então a gente entrou já com a questão do MMP, né, que é microinfusão de medicamentos sobre a pele, com um blend de antiandrogênicos, minoxidil, vitaminas, que são as medicações utilizadas para alopecia androgenética. E eu fiz com ela esse tratamento por 1 ano e meio. E esse blend é a dermatologista quem definiu. Sim. E é só tomar cuidado com a injeção. É como se fosse uma maquininha de tatuagem que vem raspando e o medicamento injetando. É super tranquilo. Conheço bem. Pelo menos eu não sei. Vitor. Seus braços dizem tudo. Isso ele ganhou no chiclete. É verdade. Foi chiclete ruim, né? Vai grudando isso. Só preto e branco também. Entendi. E aí a dermato é quem define o blend e vai colocar. É a doutora Lívia. Aline Braga. Aline Braga. Maravilhosa. E ela é especializada em alopecia, em cabelo? Não, ela não é especializada, mas ela tem muito conhecimento, ela tem tratamentos, assim, muito bons no consultório dela, tratamentos atuais. Daqui de Franca? Daqui de Franca. Legal, a clínica dela é dermiplástica. Isso que eu ia falar. O Wesley depois põe aí ela é maravilhosa. Pra doutora Aline aí. E aí ela deu uma atenção muito especial e foi onde a gente chegou no diagnóstico. Apesar de, assim, já imaginar, mas eu precisava de um diagnóstico. Lógico. Quando esse diagnóstico chegou, eu falei assim, poxa, são tantos anos sofrendo sozinha. Quantos dermatologistas falaram assim, você é 1 em 1000. Isso não acontece com frequência, não. E aí eu falei assim, gente, mas será que eu sou 1 em 1000? Se eu ajudar uma pessoa no mundo que tem alopecia e tá passando o que eu passei calada, sozinha... Valeu. Mas se você for 1 em 1000, em Franca tem 400. Exatamente. E aí eu montei o perfil. 1000 pessoas. E quantas pessoas tem? Exatamente. E aí eu montei o perfil. Você tá passando por esse problema de interesse, é 1 em 1000, 1 em 10 mil. Engraçado que a alopecia androgenética, ela é muito solitária. Porque você lida com aquela imagem todo dia, você sabe que você tá daquele jeito, mas as pessoas ao seu redor, elas não param de falar que você tá daquele jeito. E aí todo mundo vem com as receitas caseiras que não adianta de nada. Passa chá de folha de goiaba. Passa óleo de alecrim. Não sei o quê. Gente, é uma condição genética, não é uma queda. Não vai resolver. Você falou que tem outros tipos de alopecia. E aí as outras são, de repente, não são genéticas, são em função do dia a dia. A alopecia areata é uma condição autoimune. Muitas vezes o gatilho dela é emocional. Daí começa a ter queda de cabelo, ficou nervosa, estressada. Isso, aí são perdas de cabelo diferentes. Por exemplo, na androgenética, a gente tem um padrão meio que masculino. É no topo da cabeça, algumas pessoas ainda perdem nas laterais e na nuca. Mas a areata, ela tem a universal... Um buraco, né? Às vezes. Esse é um tipo de areata que é o mais comum. Que é onde faz um buraquinho e nessa bolinha não tem nenhum fio. Aí você olha no restante da cabeça, tá tudo normal. E tem a areata universal, que é aquela que pega o corpo todo. Pessoas que não têm sobrancelha, pelos no corpo, na cabeça. Então, às vezes, a gente vê... Tem muita criança que tem esse tipo de alopecia. Verdade. Então, assim, são várias subdivisões. A gente costuma, que é do meio, assim, falar assim, que a alopecia é o nome e o restante é o sobrenome. Então, eu vi que você falou logo no começo, você já falou isso. É o nome e o sobrenome. Pra se identificar, tem alopecia. Tá, mas qual que é a sua alopecia? Você já sabe? Você já tem diagnóstico? Vamos começar a conversa assim. Perfeito. E o perfil veio quando? E o perfil veio em dezembro de 2019. Muito nesse intuito de, nossa, se é tão pouco, eu preciso ajudar. Porque eu fiquei calada até hoje. Eu não tinha, a não ser a minha avó paterna,
mas que ela também nunca ligou pra isso. Uma senhora muito humilde que mora na roça, ela Às nunca se vezes preocupou. ligou, mas nunca externalizou. Né? Nunca Mas que no máximo foi dela. um lenço no momento que ela queria esconder isso e saiu lá Nunca pra- vi minha avó esconder, nunca. Aí, ela tudo bem pra sempre ela. viveu a vidinha dela ali tranquilinha, isso pra ela nunca foi um problema. E se foi, também não pôs pra fora. Mas eu não tinha Às vezes amigas foi. que tinham, eu não conhecia ninguém que tinha. Sempre foi uma coisa muito sozinha. E aí todo mundo que chegava, nossa, você tá perdendo cabelo. Então, Não brinca. dá Você vontade, teve vontade de de raspar falar o assim, cabelo? cara, eu tenho espelho em casa. A É, vontade você já teve era essa. vontade de raspar o cabelo, assim, nessas fases? Tive. Antes de ter o diagnóstico, eu vi uma prótese que era colada. Nossa. E aí eu falei pro meu marido assim, tô pensando seriamente em raspar o topo da cabeça e pegar uma prótese. Olha que bonita que fica. Ele falou, bora. Isso é legal, né? Eu Tem ia alguém que te puxar isso acompanha Ele é nisso. muito parceiro, muito, em tudo. É meu parceiro de vida. Eu acho que foi um encontro de almas. A gente é parceiro Sherman em tudo. é muito bonzinho. Ele é 10. Ele é 10. Pra me aguentar, ele tem que ser muito 10. Falou a pessoa chata, difícil, né? Nossa. Ele... Bom, se você tá falando, né? Não vou rasgar muito elogios, porque senão ele vai se achar em casa e a gente é competitivo. Mas... Mas ele é muito parceiro o tempo todo nessa questão de... Desde que eu falei assim, criei um perfil. Vocês casaram que ano? 13? 2014. 14. 2014. O diagnóstico veio 19. 19. Quer dizer, já tava nessa luta, entre aspas, de Sim. viver isso com você há bastante Sim. tempo, né? Sim, ele já acompanhava que eu vivia. Ele me conheceu já tratando o cabelo. Eu vivia em tratamento. Ele é de dermatologista em dermatologista o tempo todo. E quando eu decidi pôr a prótese, ele falou assim: não. Se você quer, bora, vamos ver como é que funciona. E aí, aqui em Franca, tinha uma pessoa que fazia, mas eu não achei, assim, um resultado tão satisfatório. E aí, pra ir pra São Paulo fazer manutenção todo mês ia ficar meio complicado. E aí, logo na sequência, veio o diagnóstico. Falei, bom, vou tratar agora, sabendo do que é. Vamos tentar mais um pouco. E eu sempre tive uma vontade de fazer um transplante capilar. E aí eu tinha essa dúvida de fazer ou não fazer, em que momento. Porque antigamente a técnica era FUT, aquela que cortava na nuca uma tirinha de pele, extraía os fios dali, então ficava uma cicatriz linear na nuca e reimplantava na região que tinha rarefação. Eu achava essa cirurgia muito invasiva. Apesar de ter a vontade de fazer o transplante, essa eu não gostaria de fazer. Porque, assim, em 2019 eu tive uma embolia pulmonar. Então, eu tinha medo de cirurgias, criar coágulo, enfim, toda essa questão. E aí, eu fui esperando, aí resolvi casar, a gente reformou a casa. Porque, como eu disse, não é barato, né? E um transplante capilar é muito mais caro ainda do que os tratamentos e as alternativas. E aí, eu resolvi fazer o transplante, porém, eu resolvi pesquisar muito a respeito. E aí, eu fiz algumas consultas online, mandei fotos para alguns médicos. Isso do Brasil todo, tá? Não me limitei. E aí, eu fui atrás. E aí, eu comecei a encontrar um outro problema. Não tinha mulher que fazia. Não tinha foto de mulheres. Tinha de homens. Não tinha como saber uma mulher como que tinha ficado. Como que tinha ficado. E aí começou a ter aquela dúvida. Poxa, eu não posso entregar meu cabelo, que já é pouco fino, pra qualquer médico. O pouco que eu tenho, não vou Ainda dar pra qualquer um. pagar pra isso. Eu não posso, tem que ser muito certeiro. E aí eu comecei a passar por consultas, procurar médicos experientes. Comecei a olhar perfis de médicos no Instagram. E olhar o resultado que eles entregavam com cabelos muito finos, de homem. E aí eu cheguei na doutora Cíntia, de São Paulo. Uma mulher, Cíntia Carvalho. Ela só tinha foto de homem na página dela. Depois que eu fiz, eu acho que ela já deve ter feito umas 50 seguidoras minhas, se não foi mais. Olha que legal. E assim, ela faz um trabalho espetacular. Hoje ela tá entre o top 10 do Brasil, ela tá nos primeiros. Legal. E assim, pra ter noção, eu demorei 6 meses pra conseguir uma consulta. Depois foi mais 1 ano até a data da cirurgia. A agenda dela é lotada. Eu imagino o dia da cirurgia, essa mulher tava tranquila, né? Tipo, há 8 anos já... Não, depois que começou, era uma realização muito grande. E aí você virar, porque assim, é imperceptível. Faz 1 ano e meio que eu fiz.
Eu já Até cheguei... aquela postagem de fato. sua, né? Um ano depois que eu fiz, como Aham. que ficou a área aqui atrás, né? De fato é imperceptível, né? E é assim, é inevitável não, é a questão de olhar, né? A gente Aham, olha, mas- claro. mas a gente olha porque Tem assim... que olhar. tem A essa hairline coisa. ficou muito perfeita. Mas a ela Gabi fez um puxa contorno. pra isso. Ao invés dela esconder isso, ela fala, não, vem cá. E acaba Eu que a venho gente pra olha. mostrar, Olha porque que quando é eu legal. precisei, não tinha mulher mostrando. Não tinha mulher falando de transplante capilar. Muito legal isso. E aí, depois de mim, foi uma galera. E é legal receber, assim, o contato das seguidoras. Olha, eu marquei a consulta. Olha, eu fui na consulta, eu tenho área doadora. Eu vou fazer. E depois você volta e me conta. Aí elas voltam, elas contam, elas mostram, elas falam com quem elas fizeram. E é muito legal você poder dar um norte pra alguém. E eu sou esse norte. Muito bom. E o minha alopécia é minha alopécia porque é a minha experiência. Eu não quero falar de alopécia, eu quero falar da minha experiência. Porque a minha experiência, o que eu vivi, pode mudar a vida de outra pessoa. Eu já tive seguidoras de 16, 17 anos que não levantavam da cama. Eu já recebi mensagem assim, eu queria me matar hoje, por conta da minha imagem. E aí você falar uma coisa pra uma pessoa que tá à beira do precipício... Segura aí que tem jeito. Você não sabe o que você fala. E aí Entendi. você começa assim... Você já tentou usar alguma coisa pra disfarçar? Não. Você já viu maquiagem capilar? Não. Não, então peraí, eu vou te mandar um vídeo. Porque muitas vezes as pessoas, elas chegam no perfil, mas elas não destrincham o perfil. Sim. E muitas vezes elas não querem comentar pra não serem vistas, porque elas têm vergonha. E eu tenho também, porque a gente acompanha, que uma grande quantidade que não são seguidores, mas consomem o meu conteúdo, que falam comigo no inbox, por vergonha. De seguir, de repente, E alguém alguém perceber saber que a e pessoa falar, tem. então... É surreal. E assim, você ajudar uma menina que daqui um mês ela chega assim, nossa, comprei a maquiagem capilar, tô me sentindo melhor, tô conseguindo ir pra escola. Gente, eu salvei uma vida. É. Com palavras, contando a minha história. Então, quando eu comecei o perfil, eu deixava ele trancado porque eu tinha uma vergonha. Porque as pessoas ao meu redor não tinham alopecia, ninguém entendia. Com exceção da Ju, eu tenho uma amiga, a Ju. Você conhece a Ju? A Ju tem. Conhece a Ju? A Ju? Você conhece a Ju? Não sei, não lembro. Do Lucas? Ajuda o A Lucas. Ju tem. A Ju é minha seguidora. Que legal. Só a Juliana que eu conheci que tinha. E a gente fazia uma troca legal. E aí eu falei assim, não, vou começar o perfil, mas eu vou começar com o perfil fechado pra ver o que vai dar. E aí eu comecei a não dar conta de adicionar as pessoas, de aceitar. Falei, bom, eu vou ter que abrir, se alguém descobrir, que deixa acontecer. Gente, que descubra. A ideia é essa. E aí o negócio foi tomando uma proporção que foi crescendo de uma maneira que não tinha explicação. Não tinha. E aí eu comecei a ver, poxa, eu não tô sozinha. Aqui é uma rede, todo mundo dá a mão, ninguém solta. E foi assim que o perfil foi crescendo, crescendo. E todo dia a gente chega com mulheres com problemas de relacionamento, mulheres com problema de autoestima, gente que não consegue olhar no próprio espelho, não consegue levantar para ir trabalhar. E aí você, com uma palavra, uma orientação, você consegue tirar aquela pessoa da cama, às vezes até de uma depressão. Isso é muito, muito sério. Muito. Muito sério. E é muito grato fazer isso. Porque eu levo pra elas a maquiagem capilar. Eu levo pra elas truques de penteados. Eu levo pra elas opções de apliques de franja. A gente chama de topper. Que é como se fosse uma peruca que pega só no Só um topo da pedacinho. cabeça. E se mistura com a parte de trás. Porque geralmente a mulher com alopecia, a maior parte de calva é no topo. E aqui sempre tem. Algumas Igual menos. eu falei, é mais ou menos igual o homem. Isso. Meu pai era calvo e tinha só aqui embaixo, Uhum. mesmo assim. E assim, é a maioria do padrão, mas tem algumas que tem a que a gente chama de difusa, que pega na cabeça toda. E aí você se depara também com outro problema. Nem toda mulher pode fazer transplante É capilar. isso que eu ia te perguntar, você falou de ter área Área doadora. doadora. Isso. Porque O que mais, assim, para poder fazer o transplante, quais são os... A primeira coisa é a área doadora. O que é a área doadora? É a parte da nuca onde a calvície não está ativa. Por exemplo, igual o Vitor deu o exemplo do pai dele, ele era calvo, e na nuca ele tinha a faixa de cabelo. Ali você vê que é uma área de cabelo preservada, que não tem Tá. influência de calvície. E aí as mulheres, a maioria, elas têm influência na cabeça toda.
E aí não consegue tirar pra doar. Não, porque você vai tirar e você já tá pegando um cabelo que ele, Já tá. ele recebe o hormônio DHT. No caso, o hormônio DHT é o hormônio da calvície. Então, quando o homem, por exemplo, faz um transplante, ele tira daqui da nuca, ele não tem influência do DHT, ele vai colocar aqui, o fio transplantado não vai cair. Pode cair os que estão ao redor, mas o transplantado não vai cair, porque ele não tem um receptor do DHT. Entendi. Existe transplante de uma pessoa para outra? Não existe. Porque se tivesse, Vitor, eu ia ter um cabelo de Gisele Bündchen, porque o Sherman tem tanto cabelo. Ah, já ia ser ele, já Já pôs ia ele ser na ele. reta, entendeu? Já ia ser ele. Meu marido tem muito cabelo. Que ideal. Não Muito dá pra cabelo. transplantar de uma pessoa pra outra. Não dá. É como se fosse um órgão. Haveria rejeição, tudo. Então nem se faz uma cirurgia dessa. Ô, Gabi, e você comentou que o perfil cresceu bastante, né? É visível isso. E eu sei que algumas marcas começaram a te procurar. Uhum. Como é que foi isso? Isso aconteceu assim. Eu tive a vontade de adquirir um topper, que é essa prótese que eu falei que tinha tic-tac. E eu falei assim, bom, eu queria um topper. Aí eu fui procurar, cheguei numa marca que eu gostei, que era Pro Hair. E elas já me seguiam e eu não sabia. Nesse momento eu falei assim, nossa, essa marca me segue. Pô, te conheço. Foi tipo assim, se respeita, né? Exatamente. A marca falou pra E aí ela. elas me mandaram pra conhecer. E aí foi uma coisa assim surreal, porque na hora que eu coloquei passar a mão assim no cabelo, eu chorei. Tem um vídeo no perfil. Eu chorei de emoção, porque fazia muitos anos que eu passava a mão, não tinha uma franja. E o topper tinha uma franja muito densa. E aí, depois disso, eu compartilhei minha experiência no perfil, porque eu só compartilho minha experiência. Eu não faço propaganda pra ninguém. Eu compartilho experiências. E aí, a dona da empresa me ligou e falou assim, Gabi, eu preciso conversar com você, porque eu não tô me sentindo justa. Poxa. E aí, ela falou que ela teve muita procura e que ela queria me recompensar de alguma forma. E aí, a gente fechou a primeira parceria. Mas porque eu gostei do produto dela. Porque eu aprovei o produto dela, que eu aceitei a parceria. E aí, ela me mandou perucas, ela me mandou um aplique de franja, ela me mandou muitas coisas. E depois disso, várias mulheres compraram, várias mulheres se sentiram melhor, porque não sabia dessa Da solução. Exatamente. Então, assim, a Pro Hair fazia algumas campanhas, né? E dividir em mais vezes. A facilidade, por exemplo, a Pro Hair nem é daqui, a Pro Hair é do Sul. Então, assim, o atendimento foi todo online. Eu mandava foto do meu cabelo, da espessura do fio, a cor em várias iluminações. E elas fizeram um topper, assim, que casa com o meu cabelo. Mesma cor, deu tudo certo. E é legal porque você compra, você fez, não deu certo. Chegou, você tem 7 dias pra devolver, eles estornam dinheiro e tá tudo certo. Então, claro que é uma coisa que às vezes você vai chegar, a mulher não vai se adaptar. Porque tem a questão da adaptação também. Porque parece no primeiro momento que é um corpo estranho. Não é uma peruca, é um corpo estranho. Depois você se adapta e aí fica suave. Mas tem gente que também não vai se adaptar, vai optar a maquiagem capilar. E aí a maquiagem capilar foi outra coisa também da mesma forma. A empresa Capillary entrou em contato comigo, falou, olha, eu tenho um produto, uma maquiagem capilar assim assado. Eu gostaria que você experimentasse. Vou te mandar sem compromisso. E aí me mandaram e assim, eu já usava uma maquiagem capilar de outra marca. Não tinha sucesso, porque ela empelotava, virava, uma pasta. E aí, quando eles me mandaram, eu falei, não, essa aqui eu preciso falar dela. Ela vale a pena, isso pode ajudar muita gente. E aí, a gente virou parceiro, somos parceiros até hoje. Mas você percebe que mesmo nisso daí, tem verdade, né? Uhum. A gente tem tratado muito disso em vários episódios do Pausa, porque na época, né, alguns anos atrás, a Xuxa fazia propaganda do Monange. Uhum. E todos nós sabemos que ela nunca usou o creme da Monange. Né? Os influencers digitais, eles viraram pessoas que muitas vezes recebem para falar de algo que não tem nada a ver com eles. Exatamente. Mas os que realmente dão certo, que realmente influenciam pessoas, com produtos e marcas que fazem sentido, né? Uhum. Acho que vem bem de acordo com o que você está falando, porque o que interessa, na verdade, se uma marca vai procurar um influenciador, por favor, procure um influenciador que tenha a ver com a sua marca. Não se vou pagar para aquela bonitinha, ela vai falar bem e vai vender. Não vai. E, inclusive, assim, eu recebo caixas de produtos em casa para experimentar. E o que eu não gosto, eu não falo e eu falo pra marca, olha, eu não achei coerente, eu não achei resultado.
Inclusive, tem uma marca que eu achei ela o máximo. Essa daí, eu falei assim, nesse dia, eu falei assim, nossa, eu acho que eu alcancei... Acho que eu cheguei no top que eu gostaria. Existe uma marca chamada Tangle Teezer, que ela faz escovas de cabelo. Sim. Você conhece a Tangle Teezer? Sim. Meu marido tinha ido pra Itália e eu falei pra ele, isso em 2020. É uma escova com cerdas de diferentes alturas, Isso, né? exatamente. E aí eu falei... Toma essa, Jean Duncan. O que eu tomei? Você é um profundo conhecedor de escova, é isso? Porra, parabéns pra você. Sensacional. E ela Além de outras coisas que você conhece bem, quem não sabe do que eu tô falando, não pegou, vai lá no episódio da Carol Floro. Ele conhece também escova. Ele é eclético. Vamos chamar de eclético. Vou chamar de eclético. A escova, né, essa marca, ela tem escovas para cabelo molhado, para cabelo fino, para cabelo delicado mesmo. Então, ela tem um atrito muito menor. E aí, um dia, eu recebi o contato da agência que cuidava da publicidade deles, né? E falando assim, olha, Tangle Teezer gostaria de te mandar um lançamento para você testar e aprovar. Falei, poxa, meu marido tinha ido 2 anos atrás na Itália, trouxe para mim uma escova que eu pedi. E aí, hoje, a marca tá batendo na minha porta, né? Então, assim, isso para mim foi muito gratificante. E a Vela tem uma segunda linha dela, eles recentemente me mandaram. E, assim, então, tudo que eu posto é porque eu testei e gostei. E eu sou muito convicta nisso. Não adianta as marcas me procurarem, vamos fazer uma parceria de 1 ano, X valor. Não, gente, não é dinheiro. Não é dinheiro. Mas isso eu aqui... acho que é isso que é a essência da história do influenciador. Uhum. É que ele, né, depois acabou desfigurando. Porque daí pagou, o cara fala. Né? E aí é onde gera exatamente esse problema. Então, acho que é essa a essência do influenciador. O cara que influencia é o cara que ele usa, ele vive aquele problema, e de uma forma de tendo empatia com aquele público, ele fala a verdade. Fala, cara, eu usei isso aqui, deu certo. Eu uso isso aqui, deu errado. Isso aqui foi bom, isso aqui foi ruim. E não pela grana, mas pela informação, pelo propósito do influenciador, que é de mostrar para as pessoas o que ajuda ele a resolver determinada situação. E eu vou te fazer um paralelo com o Pausa. Porque a gente criou o projeto para trazer informação. A ideia de ter você no mês da mulher é justamente para mostrar para mulheres que existem soluções e temas que podem ser abordados. Uhum. E por muitas vezes a gente tem abordagem de pessoa, quanto custa para eu ir aí falar? Uhum. Tem muita gente que vou abrir uma empresa, quanto que eu pago para vocês falarem? Então não é essa a ideia. O que você tem para contar? Exatamente. E eu lido com um público que ele tem dor. Eu lido com emocional. Eu lido com vida. Eu lido com pessoas que estão passando por depressão. Eu lido num ambiente que existe muita enganação. É um tal de... as influenciadoras mesmo. A gominha de vitamina tal, meu cabelo nasceu, meu cabelo cresceu. Para, gente, isso é ilusão, isso é enganação. Não cai nessa. O público que segue perfis como o meu, como o da Giovana do Por Mais Fios também, que é outra influenciadora de muita credibilidade nessa parte de alopécia. A Patrícia do Alopeciando. Eu faço questão de tocar no perfil delas aqui. Lógico. Pela credibilidade. Por desmistificar a alopécia. Porque é igual eu falei, é um tal de... toma vitamina. Gente, vitamina é só gastar dinheiro. Vitamina não resolve a alopécia androgenética. Não resolve. Então, não adianta a marca tal vir aqui e falar assim, olha, vamos fechar parceria. Não vou. não. Porque eu sofri isso por anos. Eu não quero que as minhas seguidoras sejam enganadas por anos também. Porque você tá gastando uma grana ali... que é absurda em vitaminas de alto padrão, para não ter nenhum resultado e se olhar todo dia no espelho e se deparar com a mesma imagem. Isso dói. Isso, né? Porque assim, a gente tá falando de uma parte que é estética. A estética que eu falo assim, é uma parte... É estética. É estética. Eu quis dizer estética, mas eu não quero que tenha conotação de supérfluo, né? Porque não é. Não é. A estética não é supérfluo. Ela é uma estética, mas ela é emocional. Isso. E outra coisa que isso acaba anulando tudo o resto. Ali dentro, né? Tem uma pessoa que tem uma série de competências, de habilidade, de sonhos, que não interferem absolutamente em nada do que a pessoa ela é, mas que impacta a pessoa do jeito que é absurdo. Né? Autoestima, porque a bem da verdade, se a gente for... autoestima. Né? A bem da verdade, vamos falar um negócio da entrevista de emprego, a gente não sabe se foi, se não foi, não é isso que a gente está discutindo aqui.
mas não mudaria absolutamente nada, né? Se ela tivesse o perfil e pudesse, e fizesse, encaixasse lá com o que a empresa precisasse, ela ia tocar a demanda da mesma forma, com ou sem alopecia, ou tendo ser um pouco mais radical, né? Com ou sem cabelo. E outra coisa, você vai numa entrevista de emprego pelo que você tem a oferecer no currículo. E não pela estética. A né? coisa que cabelo, menos deveria olho, vir à tona nada. era se ela tava calva ou não. Sim. Entendeu? E aí é isso que eu quero dizer. Isso é tão pesado, assim, tão forte, que a própria mulher acaba ficando com dificuldade de sair da cama e até desistindo da vida em função disso, né? E aí teve um episódio no Oscar que viralizou para todos os lugares, né? Que foi o episódio do Chris Rock com o Will Smith, né? E que teve uma repercussão muito grande no seu perfil também. Teve. Eu né? fiz um post. Tô falando 3 mil seguidores, né? Assim, por conta disso daí. Foi em questão de 2 dias, entrou 3 mil seguidores. E o alcance daquele post foi surreal. Nem eu não esperava que o negócio ia pipocar daquele jeito. Mas foi muito da... Eu fiquei indignada com aquilo. Porque o caso dela é a alopecia areata, que é autoimune, né? E tem gatilhos emocionais. E aí eu não sou a favor da violência. Eu acredito que ele se expressou errado, ele poderia ter tomado aquele momento para levar conhecimento. Eu sou muito a favor disso. Porém, vivendo o lado dele, às vezes aquilo impacta no casamento dele. Quantas vezes ele viu aquela mulher chorando? Ela trabalha com a imagem dela. Se pra mim é doído, você imagina pra ela que trabalha com a imagem. Ela é uma pessoa pública. A gente não sabe o quanto aquele tema era de dor, quanto aquilo causava dor dentro do lar deles, pra ele ter uma atitude daquela. Então foi onde eu fiz o post. Não defendendo a violência, mas entendendo por que talvez chegou daquela maneira. Porque às vezes a pessoa ela tá vivendo num limite tão grande com aquele tema, que a forma dela se expressar nunca vai ser melhor. Claro. Dizem que a gente não pode tomar decisões estando nervoso. E às vezes você tá ali, na flor da pele, o cara vem, faz uma brincadeira daquela, num lugar daquele, você se descontrola. Entendeu? E isso acontece no dia a dia. Decisão, ele só deu um tapa no... Não foi uma tomada de decisão, foi só uma reação. Exatamente. E isso acontece no dia a dia, a gente lida o tempo todo, todas as mulheres com alopecia, a gente lida o tempo todo. Eu vou contar um caso pra vocês, assim, eu tinha 17 anos, era uma confraternização do 3º ano da escola, e nós alugamos uma chácara, e aí estavam todas as meninas no mesmo quarto, e os meninos estavam em outro. E teve um momento que algumas meninas estavam na beliche, as outras embaixo, e eu fazia parte das que estavam embaixo. Do nada, a gente vai estar umas 20 meninas, uma abençoada me olha lá de cima, e fala assim, esse negócio na sua cabeça é uma doença, viu? Gente... Acabou com a brincadeira. Eu queria abrir um buraco, entrar no chão e não sair de lá mais. Você lembra até hoje desse dia. Eu nunca mais vou esquecer daquela, se eu ver ela na rua, passar carro em cima. Meu Deus do céu. Tô brincando. Já superei. Mas... Qual é o seu nível de rancor? Imagina! Tô brincando, já passei. Mas é aquela coisa que, assim, só ela tinha percebido até então. E naquele dia... Todo mundo que tava no quarto olhou pra minha cabeça. Lógico. Pra onde que vai ser o emocional? Naquele momento, eu senti dor. Eu me calei, eu me fechei. Eu falei pra ela assim, não, minha mãe já me leva no dermato. Morreu por aí, tal. E aí você pensa, eu passei nessa situação com 20 pessoas. Você imagina o Will lá... ouvindo a mulher dele ser agredida com palavras. Porque isso também foi uma forma de agressão. Ele falou de uma doença, ele falou de uma coisa que ele não sabia. Como deboche. Você não debocha da doença de alguém. Você não chega em alguém que tá com câncer e deboche porque ela tá careca com câncer. Por que a alopecia, que também causa dor de uma forma diferente, mas causa, você tem o direito de chegar e zoar. Pra bilhões de pessoas. Exatamente. Então, assim, isso é errado, não defendo a violência, mas é pra mostrar que a gente lida com isso no dia a dia. Então, dependendo da forma que tá essa dor em você, você não se cala, você reage. E a sua reação vai depender do quanto tá doendo naquele momento. O ponto, né, se é que a gente pode chamar assim, ponto positivo é que chamou atenção para um tema que eu acho que passava muito despercebido. Exatamente. Né? Principalmente no caso dela, que trabalha com a imagem, podia falar só estilo.
Né? É só uma questão de estilo. E ela é linda de todas as formas. Maravilhosa, maravilhosa. De repente é o estilo dela, tá ali, né? Então, assim... Se eu não me engano, ela raspa, né? Ela tinha a cabeça raspada, porque né? a alopecia dela, ela já não dá pra manter o cabelo mais. Então, às vezes, podia passar só com uma questão de estilo, ninguém ter percebido isso. Então, assim, se tem um lado positivo disso, é que chamou a atenção para um tema que você falou no começo, né? Uma em cada 1000 mulheres tem. Então, assim, não é pouco isso. E aí que exige um outro olhar também, que por mais que fosse uma questão de estilo, você brinca com o corpo de alguém? Ninguém tem esse direito. É errado você fazer piada se uma pessoa é gorda. É errado você fazer uma piada se a pessoa é magra. É errado fazer uma piada se a pessoa é ruiva. Ela é ruiva por uma questão genética. Não é porque ela escolheu ver ruiva. Entendeu? Então, com o corpo da pessoa, seja estilo ou não se brinca. Não se faz piada. Isso é muito sério. Você não sabe o que aquela pessoa tá passando. Então, o mínimo que a gente exige é respeito. Não só na questão da alopecia, se envolvendo no geral. geral. E fala uma coisa pra mim. Voltando na questão do transplante. Então, você tem que poder fazer o transplante por pré-requisitos, né? A gente já entendeu que financeiramente não é uma coisa barata, mas vencendo essa barreira. Tem a questão também técnica, né? Então, tem que ter a área de doação, a área de... Doadora. Área doadora. E aí você vai para o transplante, faz o transplante. Período de pós-transplante é um período com cuidados especiais... Quanto tempo isso leva? Os primeiros 30 dias exigem um pouquinho mais de cuidado, porque o fio ainda pode se mover. Então, assim, não lavar a cabeça esfregando. Eles até orientam a não tomar banho no chuveiro. É de canequinha. Então, minha mãe ficou... Acho que ia ficar parado 30 dias. A minha mãe lava o meu cabelo 30 dias de canequinha, assim, movendo o menos possível pra não perder o folículo. Pra ele não descolar ali, não deslocar. Isso, até ele firmar. E aí, depois de 30 dias, aí você passa por um choque, porque o fio, ele é transplantado, depois de 30 dias ele cai. Cai tudo que colocou. E Só aí, que ficou ali e aí, eu que sou mulher, a minha médica... Tem médicos que raspam a cabeça toda. A minha médica raspou só a parte de trás da nuca. Então, aí pensa, caiu o que ela pôs, eu tava com a nuca raspada, não tinha cabelo. Então, assim, de 30 a 60 dias é desesperador. E aí, depois disso, começa a nascer novamente. E aí você percebe e fala, aí funcionou, aí tem que ter paciência. Aí você fala. Então, Vida assim, nova, o processo, ele demora um pouquinho. E o resultado do transplante, ele vem com 12 meses. Então, até 12 meses, pode nascer novos fios. E todo mundo acha que o transplante é a solução. O transplante é uma correção estética. Você continua tratando, porque os demais fios que eu tinha, sem serem os do transplante, eles continuam sofrendo influência da calvície. Então você continua... Eu continuo tratando. Cuidando da alopecia. Sim, eu continuo fazendo o MMP, usando minoxidil em casa, né? Em alguns casos até medicação oral. Então, assim, a gente tem que continuar tratando, senão perde o transplante. Então, o transplante é uma correção estética. Se você não cuidar, você o perde. Entendi. Ou seja, a causa continua. Isso. A alopecia androgenética é uma condição progressiva, ela não tem cura. Então, para a vida toda, isso vai te acompanhar. Contínuo. O que você precisa fazer é cuidar do transplante agora e cuidar também para não... Exatamente. Entendi. E a alimentação, muda alguma coisa? Não muda. Não interfere em nada, pode comer qualquer coisa, beber qualquer coisa, bebida alcoólica, tomar cerveja de vez em quando? Pode, normalmente, porque é uma condição genética, ela não é afetada por outros fatores. Café você pode tomar? Normal. Não atrapalha em nada? Então, por favor, Vitor. Toma um café. Presente da Olinto Café, nosso patrocinador do Pausa. Assisti o episódio dela, muito bom. Legal, né? Gostei, muito obrigada. Um dos primeiros episódios do Pausa também. Whisky Jujuba. Whisky Jujuba, em cima da mesa ao mesmo tempo. A Olinto Café é uma empresa, né, francana de cafés especiais. Eu acho muito legal. Eles acreditam no Pausa desde o começo. A gente fala que toda boa ideia vem acompanhada de um bom café. Verdade. E é muito bacana. Se você quiser ter produtos do Olinto Café na sua casa, é acessar olintocafé.com.br. Vale a pena, o melhor café da Alto Mogiana para você. A gente fez a pausa aí do café, sensacional, né? Você tá bom de gancho, né? Tá vendo, bebê? Só falar de o gancho café, foi você seu já dessa vez, tá puxou, vendo? Né? Perguntei, você já... Toma aí, já saquei tava o café na agulha o café, né? Gabi, até o café a gente tava falando de alopécia, mas a Gabi não trabalha com isso, né? Como que se desenrolou tudo? Eu sou formada em comércio exterior, sou apaixonada na minha área.
A gente faz amigos no mundo inteiro. Focada na parte de calçados. Hoje eu trabalho no escritório de agenciamento. Então, nós conectamos clientes e fabricantes. E eu faço também a parte operacional. E hoje também eu atuo na parte comercial junto com o Luiz Paulo. O Luiz Paulo também é um cara sensacional. E eu sou apaixonada em trabalhar nessa área. Por escolha. Foi por escolha. Sensacional. Tô há 14 anos no comércio exterior. Olha só. E conseguiu conciliar. Foi tranquilo isso? Foi tranquilo, porque o Minha Alopecia, ele nasceu como primeiro um cantinho do desabafo, né? E depois acabou que é um hobby. Então, nos momentos vagos, a gente tá lá. Eu acho que até é aquela coisa que desopila, né? Que você fala assim, nossa, vem do dia, às vezes, por mais que goste do que a gente faz, às vezes precisa dar uma descomprimida, né? A descompressão tem que acontecer. E às vezes eu acho que o perfil pode te ajudar com isso, né? Deve ser um momento que você consegue mudar o tema. Eu lembrei de um momento que une os dois. Em maio do ano passado, eu fui pra Feira SIC. E aí, a gente fez uma conexão em Belo Horizonte pra pegar um outro voo pra Porto Alegre. Cara, aquele dia o aeroporto tava um caos. A banda McFly tava no aeroporto, eles tinham tocado e eles iam no mesmo voo que eu pra Porto Alegre. Tô eu lá, aquele alvoroço de fãs e tal, o povo tentando tirar foto com a banda. Jovens. Muito jovens. Quando do nada pula uma menina na minha frente. Você é a Gabi do Minha Alopecia. Aí eu... Como assim? O McFly tá ali. E ela tava no show antes e ela tava lá por conta deles. Falei assim, nossa, eu fui reconhecida. E ela parou, conversou comigo. Pô, e foi muito legal. Foi um momento que eu falei assim, nossa, isso aqui tomou uma proporção que eu tô sendo conhecida na rua. Que legal. Foi muito legal. E conhecida por algo que agrega. Exatamente. E aí, legal que foi ver ela falava assim, olha aqui, ó, eu tô usando a maquiagem capilar que você indicou, eu fui no show ontem, olha o jeito que tá tampando ainda, assim, toda eufórica, sabe? E aquilo foi muito gratificante. Eu acho legal. E eu não sei quantas pessoas que conhecem você, mas não conhecem essa banda McFly. Não, eu não conheço McFly. Eu também não. Só sei que é uma banda. Eu cheguei lá, vi aquele alvoroço, então, assim, né? Não sei se você, né, se isso é bom pra você, mas aqui, pelo menos eu não faço nem ideia de quem seja a banda McFly e eu te conheço. Isso é ótimo. Eu não fazia ideia, aquele alvoroço, eu olhava pra todo... Gente, mas quem é McFly? Quem é? Você deve conhecer, né? Não. Não. Ele tá com vergonha. Tem um nome, mas eu não conheço. Ele tá com vergonha. Conhece. Ele é do tipinho que tieta, vai pro hotel só pra ver os caras saindo. Eu também Calma aí, respeito. Você não percebeu? Você não percebeu? Ele roda quilômetros na Europa. Pra ir andando atrás de banda, essas bandinhas aí. E aí... Não coloca o Green Day na mesma cesta que outras bandinhas. Pra mim, eu não conheço o McFly, então eu vou deixar na mesma cesta que o Green Day. Isso aí. Eu perdi o que ia falar aqui pra acabar de te insultar. Mas o cara é desse tipo. Então assim, você não percebeu, mas esse dia do aeroporto ele tava lá. Ai, certeza. Eu tenho certeza que ele tava lá. É que tinha muita gente. Ele tava segurando a faixa. Ô Gabi, acho que é muito claro, assim, quem te ouve falar, de cara já percebe o quão inteligente você é. Obrigada. O quão da hora você... Acho que é difícil quando alguém fala que alguém é legal, assim. Você é uma pessoa que é legal de estar perto. Eu acho que, e além de tudo, você demonstrou com Minha Alopecia que tudo que você faz com muito cuidado, né? E eu sei que não parou no Minha Alopecia. Tem informações de bastidores aí que tem a questão da exportação, tem o Minha Alopecia. Continua. Então, ela continua criando coisas ali. Continua. O que esse rolê das canetas, me fala? O rolê das canetas é o seguinte, eu trabalho com comércio exterior, então o comércio exterior não é limitado só à exportação, a importação também, processo todo em si. E eu tenho uma amiga, a Marina, que é minha sócia na Riscos e Rabiscos. Olha que nome da hora, Riscos e Rabiscos. A Marina... Você podia ser o garoto propaganda. Tudo riscado. Ou rabiscado. É boa. Não sei se é risco ou se é rabisco, né? E a Marina... Eu vou riscar você da minha vida, gente. A Marina é professora. Desculpa, Gabi. Imagina. A Marina é professora, então ela sempre teve uma paixão por papelaria criativa, que é desde sempre, né? E a Marina já é minha amiga já tem um tempo, ela também é minha professora de inglês. E eu sempre quis importar alguma coisa pra me aventurar no empreendedorismo. E aí tem, acho que uns 8 meses, eu e Marina começamos a Riscos e Rabiscos
papelaria criativa. Então, canetas personalizadas de temas. Então, ursinhos carinhosos, Dragon Ball, canetas fofinhas, unicórnios. E unimos eu com meu conhecimento de importação, Marina com gosto de papelaria e estamos nos aventurando. Show de bola. E onde que vocês vendem? A gente vende online. 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 Hoje a gente tem o Instagram, tem os marketplaces e a gente tá começando assim. Você tem alguma dica para dar para ela? Eu acho que a gente pode fazer um combinado aqui. Um episódio gravado. Tudo bem, não tem problema. Vamos montar para ela? Uma loja? Ó. Vamos? Então tá. Seguinte, a Iroba é a nossa patrocinadora do Pausa, tá? A Iroba é uma das maiores plataformas de e-commerce do mundo, é a mais antiga do mundo e é de Franca. E é incrível porque a Iroba, o Rodrigo, a Vânia, eles apostaram muito no projeto com a gente, né? Então, a partir de R$120 por mês, você pode começar a ter uma loja online. E é muito legal porque você não tem valor de implantação, né? É uma estrutura muito legal, muito bacana, porque é muito simples de mexer, muito fácil de resolver e com R$120 você tem sua loja. Então, se você quiser montar sua loja virtual, é só acessar iroba.com.br e montar sua loja ainda hoje. E eu, o Cleiton, a gente vai se destinar, nós vamos montar para você. Muito obrigada. Desde agora. Ainda bem que tá gravado. Não corta. Pode cortar depois essa parte. Não corta, tá? Porque é uma forma muito bacana, porque dentro de marketplaces, você queira ou não, você constrói a sua casa no terreno do vizinho, né? E se ele mudar a regra do jogo, você é obrigado a aceitar. Exatamente. E ter sua loja própria é um outro funil de vendas, é um outro jeito de vender, mas que automatiza muito. É muito bacana e acho que faz total sentido, né? Então, primeiro esse link com a Iroba aí e a gente montar. E depois a gente mostrar no Pausa até. Pois a gente vai botar endereço, vai contar isso aí. Mais e poder mostrar. Vai ficar bem da hora também. Muito bem. Muito bom, muito obrigada. Viu só que espetáculo? Eu vim aqui achando que ia dar entrevista. Levou um uma loja montada. Levou uma loja. Gabi, fala um negócio pra mim agora, mudando um pouco, saindo do canal eletrônico, né? Você pratica esporte. Amadora total. Sim, mas pratica. Porque isso pode ser uma dúvida também. A corrida. Né? Isso atrapalha, não atrapalha, influencia, interfere ou não? Não, esporte em tudo na vida, ele só vem pra agregar, né? Saúde. Você é corredora? Comecei a correr em outubro, muita influência da Marina também. Ela corre? Ela já corria, na verdade, estava parada porque ela tinha acabado de ganhar bebê. E aí eu voltei com ela, mas sem nunca ter corrido. E aí eu me apaixonei, como ela tá me chamando de viciada em corrida. E acabei arrastando meu marido nessa. Olha que legal. O Sherman tá sempre junto, você percebe. Não, né? ele é parceiro pra todas as horas. Ele é muito Ele é parceiro demais. Não fica falando muito, eu percebi porque ele vai ficar se achando. Mas, cara, se acha, velho. Pelo que eu senti aqui, ó, tá tranquilo aí pra você. Tá favorável pra você. Muito. E aí você corre, então? Corro. Legal. E tem algum episódio interessante aí da corrida que você queira contar? Isso tava no off. Isso tava no off, gente. Se meu pai ouvisse, meu pai vai morrer. Eu espero que ele ouça. Que horror. Não por causa dessa parte. Eu tive uma cólica renal essa semana que passou. Tô sabendo. Então eu fiquei internada. Você vê o nível do vício da pessoa. Eu tô viciado em correr. Não, imagina, não tá não. Eu tava inscrita em uma corrida junto com o meu esposo e com a Marina. Mano do céu. E aí, na sexta-feira eu não senti dor nenhuma, mas eu fiquei no hospital e no sábado eles me liberaram, era umas 10h30, 11 horas, e a corrida era às 4. Aí eu falei assim, gente, eu tô tão bem, deixa eu correr. Deixa eu correr. Aí eu fui correr, mas a lei era assim, ninguém posta foto, ninguém conta nada, e tô aqui contando. Mas já passou, não tem problema. Passou muito tempo já, e aí, viu? Depois eu corri a corrida, assim, num ritmo mais confortável, claro, caminhei em alguns momentos, porque, afinal de contas, eu tinha passado Nossa, dói demais. E aí, a gente correu essa corrida, mas isso é vício? Isso é vício. Mas aqui a gente tem o Vitor, por exemplo, ele corre também. Ele corre do esporte, ele corre da dieta, ele corre... De tudo. E o único vício, coitado, não vicia em nada, só em energético. É isso que você é viciado. Melhor, né? Tá mais fácil. Só em energético. É mais tranquilo, né, Vitor? Gabi, Show, cara, muito bom, né?
É muito engraçado, passa muito rápido quando você tá perto de pessoas inteligentes e que trazem tanta coisa assim. Eu sempre ouço isso. Das duas pessoas para Eu outras, ia né? começar até a me achar, mas ele deve falar isso pra todo mundo, né? Ele sempre ouve isso de outras pessoas. Né? Não, Ele não sempre quer fala pra isso ele, pra a mim. verdade Sempre é fala essa. isso pra mim. Fala, nossa, passou rápido do seu lado. Queria que você deixasse uma mensagem para quem tá assistindo a gente. Eu acho que essa é a ideia do projeto é trazer pausas para as pessoas pensarem em coisas diferentes. Acho que o tema é totalmente relevante para o mês da mulher e sempre, não só no mês da mulher, mas sempre é. A gente só achou o gatilho para poder encaixar. Queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente, que essa pessoa possa pensar nisso depois que ela assistiu o seu episódio. Acho que é muito legal. Olha, a mensagem que eu sempre prego para todos, para os meus amigos, familiares, para seguidoras, é não desiste. Porque nada pode limitar o ser humano. O ser humano ele é muito adaptável. Então, tudo que você quiser, coloca aquilo como propósito. Vai atrás. O que faz a vitória, o que faz aquilo ali ter um gosto bom é o caminho. Então, se isso demorar para acontecer, aproveita o caminho. Mas não desiste. Não desiste. Não deixa nada te limitar. O sexo que você é não te limita. A cor que você tem não te limita. A sua condição financeira não te limita. Nada te limita. O seu marido não pode te limitar. Entendeu? Seus amigos, seu trabalho. Se aquilo tá te limitando, é porque você tá deixando. Por que você permanece ali? Então, se você quer algo, não desiste. Sai da sua zona de conforto e corre atrás. Por que você vai deixar? Isso diz a respeito de nós. O não desistir é nós. Você não pode desistir. Então, você pode chegar onde você quiser. Basta você querer. Porque quem quer, vai atrás, faz acontecer, vive o processo e conquista. Só isso. É isso? Tem como falar mais alguma coisa? Eu acho que tá recado dado. Na verdade, sim, recados dados, né? O tempo inteiro. Exatamente. Super bacana. Eu acho que quem tá em casa, que tá acompanhando a gente, quem tá assistindo e conhece alguém que tem alopécia, independente do sobrenome da alopécia, eu acho que teve muita coisa útil, muita coisa muito valiosa, muito importante para a vida dessas pessoas. Então, óbvio que através do canal você faz isso com muito maior frequência e a gente só tem a agradecer. Passou pelo Pausa e trouxe para o Pausa a sua contribuição e a gente espera também que o Pausa leve isso e de alguma maneira a gente também contribua para essas pessoas através do episódio de hoje. Com certeza. Missão cumprida. Perfeito. É isso? Gabi, obrigado. Muito obrigado, Gabi. Obrigado por ter aceito o convite. Se você quiser seguir o perfil da Gabi, então é @minha_alopécia. Isso. Correto? Lá no Insta é o principal canal de comunicação dela, mas também pode entrar em contato com a gente, que a gente manda o contato da Gabi, ela vai estar em todas as redes agora, vai estar tá muito nos fácil. links, aí tá fácil. Obrigado mais uma vez. E eu agradeço muito da hora vocês. ter recebido você. Foi uma oportunidade muito interessante de expor, né? Representando, né? Todo um grupo. E eu fico muito feliz mesmo. Muito mesmo. Obrigada a todos. Obrigado, Valeu. você, Gabi. E fique ligado nos próximos episódios do Pausa pro Insight. Valeu. Tchau, tchau.